Já que é o primeiro dia, já que a partir de agora, você que está me ouvindo, todos nós vamos começar a ouvir o pedido de votos, nós convidamos um entrevistado especial aqui, que está presencialmente com a gente aqui no estúdio, que é o Maurício Moura. Ele é presidente do Instituto IDEA, que também faz pesquisas do cenário eleitoral, e professor da Universidade Americana George Washington. Boa tarde. Boa tarde, Adriana. Boa tarde, Fábio. Prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. A gente deu sorte que o Maurício estava no Brasil e pôde vir presencialmente aqui. O Maurício já conversou com a gente aqui no Entre Nós há cerca de 2 meses para a gente entender, analisar um pouco qual é o momento em que nós estamos, o chão em que estamos pisando. Na verdade, o objetivo dessa entrevista, de forma alguma, é fazer algum tipo de previsão, até porque quem tem essa bola de cristal no Brasil, né? A gente queria entender, e o Maurício vai ajudar a gente a entender, como é que está o cenário nesse momento. E o Maurício, gente, me falava uma coisa muito interessante antes da gente começar aqui o programa, que é, em geral, 75% das pessoas entrevistadas nessas pesquisas de opinião se declaram decididas, já com o voto decidido. Mas, no entanto, o cenário que nós temos é de que nada está decidido, a eleição não tem um caminho certeiro. Tem muita coisa que pode variar ao longo desses 47 dias de campanha que a gente tem até 2 de outubro, não é isso, Maurício? Não, totalmente. É importante, esse número que você mencionou de 75 pontos percentuais é um número bastante alto para esse período. Eu trouxe aqui, comparando com 2018, em 2018 a gente tinha metade do eleitorado que já se dizia definido, né, dia 15 de agosto de 2018, hoje a gente tem 75%. Por outro lado, tem 15 pontos percentuais que dizem que podem mudar de voto. E eu continuo acreditando que essa é uma eleição bastante difícil, como a Adriana estava mencionando, de prever, porque a gente tem 2 candidatos extremamente conhecidos, né? Um presidente e um ex-presidente, e a gente também, né, uma coisa que eu sempre defendi como hipótese da narrativa principal da campanha, a gente tem um duelo de rejeições, né? Então, esses 15 pontos percentuais que podem mudar de voto e 5 pontos percentuais que dizem na pesquisa do IPEC, inclusive, que não sabem quem votar, vão ser fundamentais para decidir a eleição. Agora, você falava há 2 meses aqui com a gente que é um duelo de rejeições, e isso permanece. Totalmente, permanece. A gente tem, em primeiro lugar, né, uma reeleição é sempre um protagonismo do presidente, né? Na verdade, tem muita literatura da ciência política e de opinião pública que diz que as pessoas, na verdade, estão decidindo se o Bolsonaro merece 4 anos a mais ou não. E, obviamente, esse governo carrega um nível de rejeição. Do outro lado, a gente tem o ex-presidente Lula, que também carrega um nível de rejeição elevado, que, inclusive, a rejeição do Lula foi um dos motivos da vitória do Bolsonaro em 2018. Então, ao eleitor vai ser apresentado esse cenário, a rejeição de um lado do governo, a rejeição do outro lado do PT. Agora, isso a gente já sabia, que haveria esse duelo de rejeições e que, inclusive, o fato de ser uma eleição tão polarizada, com 2 nomes tão fortes, um presidente e um ex-presidente, isso dificultava muito uma terceira via, o que, de fato, a gente vê agora nas pesquisas. Terceiro e quarto lugar com percentuais pequenos, e o Ciro em nenhum momento conseguiu sair desses 7, 8 em que ele apareceu ao longo dos últimos meses. Agora, o que teve de novidade nas últimas semanas? Uma recuperação do Bolsonaro é um fato relevante, e isso faz a gente concluir que, de fato, está tudo aberto e não há nem definição se tem possibilidade de primeiro, de segundo, e não dá para dizer nada a respeito disso. Não, totalmente. O que a gente percebe é uma acomodação dos eleitores em todas as pesquisas públicas na candidatura do Bolsonaro, porque percebem que o Bolsonaro hoje é o que está melhor posicionado justamente para ganhar do Lula, né? Aqueles que rejeitam o Lula. E não perceberam isso nas outras candidaturas alternativas, como o Ciro e da própria Simone Tebet, né? Então, os eleitores, e eu acho que essa acomodação é natural, dado esse cenário de duelo de rejeições, né? Agora, Maurício, com a eleição se aproximando, pegando especificamente esses números do IPEC, né? O Ciro aparece com 6%, a Simone tem 2%. Então, eles já tiveram mais, né? O Ciro, nas primeiras pesquisas feitas, aparecia ali com 2 dígitos, 11, 10, né? 9 em alguma, 8. O percentual dele está baixando em praticamente todas as pesquisas. À medida que a eleição vai se aproximando, tendo esses 2 nomes muito fortes, né? A gente nunca teve isso desde a redemocratização do Brasil, um presidente e um ex-presidente concorrendo. Existe a tendência do voto útil lá na frente, quer dizer, do Ciro minguar ainda mais e o eleitor partir para a decisão já no primeiro turno, seja para Lula, seja para Bolsonaro? Não, a probabilidade obviamente existe. Eu só queria fazer um ponto assim, que quando ele tendo 10 ou tendo 6, a gente que olha a estatística, ele está mais ou menos estável, porque quando a gente olha os intervalos de margem, então é difícil eu afirmar que ele está caindo. Então eu olho muito mais o Ciro como estável. E inclusive eu acho que esse eleitorado do Ciro é um eleitorado resiliente no sentido que ele não quer nem Bolsonaro nem Lula.
Então, a minha visão é que a gente, obviamente, tem que monitorar esse eleitorado, mas eu acho que, dado esse posicionamento anti-Bolsonaro e anti-Lula, é mais improvável eles fazerem o voto útil hoje. Mas, obviamente, a campanha vai responder essa pergunta. Essa resiliência pode ser que permaneça. Agora, o Maurício, Fábio, falava de um ponto interessante, que tem um eleitor do Ciro que os pesquisadores costumam chamar de Ciro Light, que quando você faz a espontânea, sem apresentar nomes, essa pessoa diz que não sabe ainda em quem vai votar. E quando, então, oferece, na estimulada, a lista de nomes dos candidatos, essa pessoa diz que é Ciro. Então, assim, ela não tem certeza absoluta se é Ciro, mas quando o nome do Ciro aparece numa lista, ela escolhe. Esse eleitor é o eleitor que poderia reavaliar. Não, Quanto que ele representa? Totalmente. Ele representa aproximadamente 4 pontos percentuais, isso nas mais diversas pesquisas que a gente tem acesso. E muito importante, Adriana, esse é um eleitor que verbaliza um sentimento grande de rejeição, tanto ao Bolsonaro quanto ao Lula. Então, por mais que ele ainda não esteja completamente engajado, né, na candidatura do Ciro, a gente vê ele distante das duas outras alternativas também. Agora, muito tem se falado sobre o domínio de Lula no Nordeste, o domínio de Bolsonaro entre os eleitores evangélicos, a rejeição do Bolsonaro entre as mulheres. Qual é o perfil do eleitor que, na sua opinião, vai definir essa eleição, já que a gente está com o cenário aberto e bastante concorrido? A gente acredita que quem vai decidir a eleição tem um perfil bastante óbvio, mas muito importante. É um eleitor que ele está meio fora das narrativas de rejeição, né? É um eleitor que votou, por exemplo, na ex-presidente Dilma em 2014 e votou em Jair Bolsonaro em 2018. Ou seja, ele navega entre o PT e o Bolsonaro com muito mais tranquilidade. Esse eleitor, Adriano, ele está muito concentrado na região Sudeste. Ele está muito concentrado nas regiões metropolitanas da região Sudeste, então não nas cidades pequenas e médias. E, por último, é um eleitor que é classificado com uma renda familiar entre 2 a 5 salários mínimos. Então, ele não é nem a base da pirâmide da população, que, como você mencionou aí, tem uma ligação com o ex-presidente Lula, também não é a classe média A e B que proporcionou uma vitória enorme do Bolsonaro em 2018. Então, ele está muito nesse meio. Embora essa, repito, seja uma eleição atípica, né? Porque pela primeira vez a gente tem um presidente e um ex-presidente concorrendo, 2 nomes fortíssimos, 2 sujeitos que conseguem mobilizar uma massa de eleitores, a gente efetivamente começa com a campanha a partir de hoje. Qual que é a tendência no Brasil de mudança de pesquisa eleitoral ou de números das pesquisas eleitorais a partir do momento que a campanha de rádio e TV começa? Há uma margem grande para isso nessa especificamente? Eu acho que nessa especificamente essa tem uma margem baseada nos dados menor do que nos anos anteriores, que é justamente a soma dos 15 pontos percentuais que podem mudar de voto com os 5 que dizem que não sabem quem votar de jeito nenhum ainda. Mas é importante dizer também que o histórico de dados de eleições presidenciais no Brasil sempre mostrou uma aglutinação, principalmente antipetista, na reta final da campanha. A gente teve o movimento do Alckmin em 2006, que se aproximou do Lula. A gente teve o movimento do Aécio em 2014. Então, isso é um movimento comum. Então, é muito importante observar esses 15 pontos percentuais que podem mudar de voto. E a gente teve em 2018, embora diferente, mas a gente havia em 2018, até na reta final, uma expectativa de primeiro turno, de vitória em primeiro turno do Bolsonaro, o que acabou não se concretizando. O Haddad conseguiu empurrar para o segundo turno. Totalmente. A gente percebeu na época que houve eleitores, na época do Geraldo Alckmin do PSDB, que decidiram votar no Bolsonaro na reta final, justamente para tentar evitar uma vitória petista. Isso é uma coisa bastante comum nas pesquisas. Campanha na TV começa em 10 dias. Isso tem relevância para informar a população? Vai ser uma campanha muito travada na rede social? O que você avalia em termos de comunicação nas campanhas, que isso vai atingir o público de que forma e pesar nessa decisão de voto? Eu sempre observo cada campanha com a sua própria dinâmica, né, Adriana? E essa campanha ela tem uma dinâmica de 2 candidatos muito conhecidos. Não vai ser a TV, não vai ser a campanha de TV que vai apresentar o Brasil, o ex-presidente Lula, não vai ser a campanha de TV que vai apresentar o Brasil, o presidente Bolsonaro. Mas eu acho essa campanha muito importante geralmente um presidente em reeleição, ele usa a campanha da TV para mostrar o que foi entregue no governo e o que ele pretende fazer nos outros 4 anos, e justamente a oposição vai mostrar o que está errado no governo e por que eles querem trocar o governo. Então eu acho que do ponto de vista da discussão do que foi feito, o que vai ser feito, a campanha de TV vai ser muito importante. Em relação às redes sociais, essa é uma campanha muito diferente de 18, porque 18 as redes sociais ajudaram o Bolsonaro a ser apresentado ao Brasil. Né? Ele tinha um tempo curtíssimo de TV, né? Foi fundamental para que as pessoas soubessem que o Bolsonaro era a alternativa antipolítica em 2018. Dessa vez, o que a gente percebe
é que a campanha de redes ela está muito limitada às bolhas de narrativa. Então, a gente percebe que pouco da rede está chegando realmente nesse eleitor de classe C que vai decidir a eleição. Tem muito conteúdo voltado para quem já tem posições estabelecidas, e esse conteúdo praticamente ele é o que a gente chama de viés cognitivo. Ele alimenta convicções já pré-estabelecidas. Ou seja, Bolsonaro está falando com quem vota em Bolsonaro, os petistas estão falando em quem vota no PT, mas não é esse grupo de eleitores. Não. E você falando desse grupo que é decisivo, um eleitor, uma eleitora que mora em regiões metropolitanas, sobretudo no Sudeste, com renda de 2 a 5 salários mínimos, nós estamos falando de uma eleição com pauta econômica. Aquela máxima de que o eleitor vota com o bolso, mais do que nunca agora, nesse momento, é a economia que vai decidir. Não, plenamente, Adriano, plenamente. Esse grupo, ele sofreu muito com a inflação de alimentos, né? Ele sofre muito com a questão de informalidade do mercado de trabalho. E, obviamente, eles associam esses temas econômicos ao presidente da República. Tanto o bônus, né, do presidente, quando a coisa vai bem, quanto o ônus de quando a coisa vai mal. Então, para esse público, é fundamental essa discussão econômica. E a gente vê, nesse momento, o esforço do governo federal com os auxílios que foram aprovados, a PEC dos auxílios que foi aprovada, de carimbar nessa estratégia uma melhora econômica, colocar isso como um avanço do governo. Agora, há tempo para que a população sinta que todo o efeito de pandemia, de guerra e de gestão econômica do país, que gerou a situação econômica que a gente tem hoje, de inflação ainda muito alta, de desemprego, embora em queda, também alto, reverter isso do ponto de vista do discurso econômico? Ou o tempo é curto demais? Essa é uma pergunta... De $1 milhão. Mas a gente está aqui para fazer pergunta difícil mesmo. O que a gente sabe, baseado no aprendizado que a gente teve de analisar o efeito do auxílio emergencial durante a pandemia, é que houve uma percepção de popularidade melhor nas cidades pequenas e médias do que nas regiões metropolitanas. Até porque o poder de compra de R$600 numa cidade pequena é diferente do poder de compra de R$600 numa cidade grande. Isso a gente aprendeu. A gente conversa aqui na Band News FM com o Maurício Moura, presidente do Instituto Ideia, professor da Universidade George Washington, a respeito dessa PEC dos benefícios, né, que o governo implementou nos últimos meses. Essas 3 últimas pesquisas, Genial Quest, BTG, FSB e a IPEC, agora essa última, já foram feitas depois do início do pagamento. Já deu para perceber alguma alteração positiva para o governo depois desses benefícios nessas últimas pesquisas, ou ainda não? É tudo muito insípido ainda? Não, é muito incipiente. O que a gente percebeu foi uma percepção da redução de preço de combustível nas pesquisas. E essa percepção, obviamente, aconteceu em grupos de classe A e B, de renda mais alta, e isso, obviamente, reverberou positivamente para o governo Bolsonaro. É muito cedo ainda para tirar uma conclusão. Só, mais uma vez, o que a gente aprendeu com o auxílio emergencial? Que demorou 60 dias para que esse auxílio emergencial, na época, se transformasse uma melhora de popularidade. Não foi automático, né? Uhum. Então, a gente vai ter que monitorar nas próximas semanas. Bom, para a gente concluir, 2 pontos importantes. Eu falei que o objetivo dessa entrevista não é fazer previsão, até porque ninguém está com uma bola de cristal tão acurada, assim, tão perfeitinha para dizer que vai acertar, mas o que a história, as últimas eleições em outros países nos mostram, também dá para dizer o que pode acontecer aqui no Brasil, independentemente do resultado, que nós estamos num duelo de rejeições. Qualquer que seja o eleito, já chega desgastado, porque, na verdade, ele não chega ao cargo, digamos, ovacionado, consagrado como escolhido. Muito eleitor vai votar mais no ante do que no candidato que se eleger. E isso é um problema para administrar um país a partir de 2023? Acho que esse é um grande problema, Adriano. No meu livro sobre a eleição do Bolsonaro, eu dizia que em 2018 era a eleição dos indignados, né? Hoje a gente tem uma eleição, entre aspas, dos ressentidos, porque muita gente vai para a urna basicamente para evitar a vitória do candidato que eles rejeitam. Isso tem uma implicação prática, como você mencionou, está acontecendo no Chile, que acabou de eleger um presidente, está acontecendo no Peru, está acontecendo na Argentina, está acontecendo no próprio Estados Unidos, que é justamente isso que você descreveu. O governo entra com 1/3 de apoio real e com 2/3 do país basicamente contra, e é difícil administrar esse tipo de popularidade. Já não chega com uma base popular tão forte para conseguir grandes negociações no Congresso, aprovação de grandes reformas. É muito complexo isso, é muito complexo, porque basicamente todas as eleições que eu tenho acompanhado na América Latina e a própria eleição do Trump com o Biden em 2020 nos Estados Unidos, todas foram decididas pelo sentimento de eu não quero o outro, não
pela proposta ou pela vontade de eleger um candidato específico. E por outro lado, uma outra previsão que essa sim você faz, a gente pode fazer, é um ciclo que se esgota nessa eleição, dessa polarização, Bolsonaro representando a direita, o PT à esquerda, e nessa polarização tão forte. Você acha que à frente nós teremos uma cartela, um cardápio mais aberto e com mais possibilidade de debater ideia, projeto, ideal de país? Eu acho que você está sendo bastante otimista na segunda parte da tua fala, mas o que eu acho é que tanto o Bolsonaro quanto o Lula vão sair desse processo assim já no limite de exposição de opinião pública, e o vencedor dessa eleição, seja quem for, o derrotado vai ter muita dificuldade e o vencedor vai ter muito mais dificuldade ainda. Então a gente, assim, tá muito longe, mas acho que em 2026 a gente vai entrar numa nova era de alternativas para a opinião pública. Tá certo. Acabamos de ouvir, então, Maurício Moura, presidente do Instituto IDEA, professor da Universidade Americana de George Washington. Obrigada por esclarecer pra gente o chão que a gente está pisando nesse momento. É areia movediça, né? Vamos falar a verdade? Não, obrigado, Fábio, obrigado, Adriana. Espero que o eleitor vote consciente, né? É isso, é importante a partir de hoje. Eu falo isso aqui sempre. Tem muita gente que fala, vai começar a campanha, que chato. Mas, na verdade, é o que temos e precisamos analisar e comparar. E tem propaganda na TV, tem debate, 28 de agosto, debate presidencial aqui na tela da Band, um pouco, a TV Cultura, Portal UOL, Folha de São Paulo, esqueci a Google. O Google. Exato. Falei todo mundo? Falei, né? TV Cultura, Portal UOL, Folha de São Paulo, Google. Todos os veículos do Grupo Bandeirantes. É isso daí. 28 de agosto, candidatos aqui confirmados, presentes no debate, que vai ser histórico justamente por essa oportunidade de confronto, de colocar as posições, as opiniões de cada um frente a frente. E é isso, a gente tem 47 dias para analisar, pensar e votar.